Que gente rica é sem noção, todo mundo sabe, mas bora ver aquelas perguntas meio constrangedoras, meio sem noção que saem da boca numa conversa de cotidiano. Pérolas que pessoas ricas soltam e que nem percebem que elas estão soltando pérolas. Eu vou começar bem forte com uma que é clássica, que é quando elas olham você no fundo dos seus olhos e perguntam: Você sabe esquiar? Aí tem uma que talvez só eu tenha. Vocês sabem esquiar, minha gente? É tipo aquela pergunta que você faz assim de, você gosta de tal música, né? A música, né? Você tá assistindo o BBB? Não, assistindo um entretenimento, né? Você gosta de esquiar? Escutado nessa vida. Não sei, vocês me dizem. Eu sinto falta de trabalhar, sabe? Eu gosto de trabalhar. E teve uma outra que eu, nossa, Essa do sentir falta de trabalhar é o propósito de vida, ou talvez o entretenimento do dia a dia, porque o sentido do trabalho, ele vai acontecer de maneiras diferentes quando a sua vida tá garantida. Aqui ela tá falando de gente rica, rica de verdade, né? Rica mesmo. E aí, o gosto pelo trabalho, ele não tem o mesmo sentido de quem precisa de sobrevivência, de sobreviver, precisa ir ao trabalho todos os dias pela manhã porque tem que sobreviver, né? Tem que trazer um salário para casa, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola dos filhos, acumula contas do dia a dia que vão crescendo, crescendo, crescendo de tal maneira que se você ficar 2 meses sem trabalho, você tá ferrado. Essa experiência, esse sentido do que é o dia a dia do trabalho, talvez não seja aquele que aparece quando o rico diz, nossa, eu tô sentindo uma falta de trabalhar. Até porque, né, sentir falta de trabalhar, assim, se você tá sem trabalho, você entrega currículo. Talvez o rico sem trabalho, ele só precise abrir a disponibilidade dele. E os trabalhos vão aparecer de repente. essa foi muito boa. Eu não tinha dinheiro pra ir no Coachella. Aí a querida falou assim: Por que você não pede pro seu pai? Ai, 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 ai. Por que você não pede pro seu pai? Sabe que não tinha me ocorrido? Que grande ideia você me deu. Nossa, vou ligar pra ele agora. Caramba, por que você não pede pro seu pai? Mas não é tão simples assim, você quer muito ir. Você quer muito ir. Você tá sem a grana, você pede pro seu pai. Ué, a conta ela fecha rápido. Ela chegou a gravar uma parte 2 disso, que eu achei divertida também. Pérolas que pessoas ricas soltam e nem percebem que estão soltando pérolas. Parte 2, porque eu lembrei de várias. Ah, só pra dizer, né? Natália Toledo. I am Natália Toledo 2.0 é o perfil. Você entende de vinho? Você entende de vinho? Você fez o seu curso de vinho? Você entende? Na verdade, curso de vinho não, né? Porque quem tem o gosto do vinho, geralmente esse gosto ele vem junto com a experiência, que vem direto da família, que vem com o acúmulo dessa experiência, junto com o acúmulo de outras experiências sensoriais que dão também base e guia para a experiência sensorial do vinho. Essa eu devo admitir que eu tenho inveja. Eu morro de vontade de entender de fato. Eu acho muito chique. O que é PIS? Esse merece uma contextualização. Eu estudava na USP, eu morava bem longe da minha faculdade. As minhas alternativas eram, ou eu pagava R$ 45 pra ir até a faculdade, mas R$ 45 pra voltar de Uber, ou eu pegava 2 busão, depois um busão dentro da faculdade, ok? Nenhuma dessas alternativas me parecia uma boa alternativa. Então o que eu fiz? Comprei uma bicicletinha elétrica e me ferrava muito. Pegava chuva embaixo da bicicletinha elétrica, eu fazia sempre, às vezes eu tinha que carregar um cabo de vassoura, porque eu tinha uma professora que era bem gente fina, e aí eu ia na bicicletinha com um cabo de vassoura embaixo do braço, enfim, era uma grande tour. E aí eu tinha uma amiga. E ela adorava me apresentar para as pessoas e contar isso, né? E falar, tipo, olha só, a Natália, ela gosta tanto de ajudar o meio ambiente, que ao invés de comprar um carro, ela fica andando pra cima e pra baixo em São Paulo com essa bicicletinha elétrica dela. Olha que legal, olha que bacana. Aí, das mesmas criadoras dessa Meu Deus. Isso é condescendência. Isso não é ingenuidade, isso é condescendência. pérola, a gente tem o... Amiga, você não tem medo de andar de metrô? Meu Deus do céu, meu Jesus Cristo. Uma vez eu trabalhei com um cara que morava em Alphaville. Trabalhei com esse cara. E aí, num belo dia, assim, a gente precisou sair do trabalho e tal, né? E ele não poderia voltar de carro pra casa, não tava de carro. Ele ia fazer outra coisa, né? Não ia voltar pra casa. E não tava de carro, portanto. A gente precisou ir pro metrô. E aí a gente entrou no metrô e pra quem não sabe, em São Paulo, você fica parado na escada rolante do lado direito. Do lado esquerdo, ele fica livre para as pessoas descerem. Para as pessoas descerem acelerando ali na escada rolante. Então, você quer ficar paradão ali na escada rolante?
Você vai do lado direito, você fica ali parado. Você tá com pressa, precisa descer rápido pra pegar o metrô, pra voltar pra casa, pra ir pro trabalho, você vai pelo lado esquerdo, você desce ali a escada rolante. E aí a gente chegou ali e tal no metrô e ele ficou do lado esquerdo parado assim. Eu fiquei ali do lado direito parado, um pouco atrás dele, né, esperando ele ir pro lado direito, ele não ia pro lado direito, e eu fui brother, assim, olhei pra ele e falei, amigo, chega mais pro lado direito aqui. Meio que saquei naturalmente o que tava acontecendo, sabe? Saquei naturalmente o desacostume de andar com o populacho. Amigo, pro lado direito, né? Ele olhou pra mim e sorriu, achou que era uma piada. Até que passou uma pessoa e meio que deu um toque assim atrás dele, sabe? Quase que ia atropelar ele, passou atropelando ali, deu um toque e ele de repente aprendeu que tem que ficar do lado direito. Ele de repente entendeu, ele olhou assim, entendeu. Ah, é por isso que tá todo mundo parado do lado direito? Ah, entendi. Pensei que pobre tinha essa mania de ficar do lado direito, sabe? Tipo assim, né? Pensei que era coisa de pobre, assim, ficar do lado direito. Enfim, foi bizarro, assim. Aí eu fui descobrir que ela nunca tinha andado de metrô. Tipo, nunca. Ela nunca pisou num metrô. Agora eu vou pesar o clima, gente, ó. Preparem-se, vamos pesar o clima. Mas ela não é de família. Eu imaginei que se tratava do quê? De ser uma mulher de família, bela e recatada do lar, né, tudo mais. Mas não se tratava disso não, de família quer dizer ter um sobrenome, tipo assim, porque os ricos, eles têm um nicho dentro da riqueza, né, que é o super rico. E aí o super rico, ele precisa que a pessoa não só tenha dinheiro, como também ela tem um sobrenome pra provar que ela tem uma fortuna que não vai acabar durante 35 gerações, entendeu? Aí significa ser de família, não é tipo assim, ah, ser bela recatada lá. Você pode ser uma grande de uma, entendeu? Mas você tem que ter o sobrenome lá do negócio. E aí, dos mesmos criadores desta pérola, né, que foi a mesma pessoa que disse, eu ouvi um termo que eu não tenho nem coragem de explicar pra vocês o que significa, mas eu vou dizer, tá? O termo é, como é que era mesmo? GBR. Podre, horrível. GBR? Garota baixa renda. Quando eu escutei a explicação, a minha orelha, ela sangrou um pouco. Garota baixa renda. É o jeito que o playboy se refere à moça que ele tá saindo que não faz parte do mesmo círculo que o dele. É a garota baixa renda. A garota baixa renda é tipo assim, o playboy... Não me pergunte como eu sei disso. A vida me ensinou. O playboy lá de Pinheiros, dos Jardins... São 2 bairros aqui de São Paulo que concentra gente de uma classe média alta e algumas pessoas de classe alta de verdade, né? Morumbi, por exemplo, tem bastante gente de classe alta. O cara tá ali e tal, mexendo, sei lá, no Tinder, por exemplo. E aí ele encontra uma GBR que ele achou bonita. O encontro dele com a GBR vai ser chamar ela pra ir na casa dele. Então ela vai disponibilizar, ele vai, aliás, disponibilizar o motorista vai pegar a mina no metrô, sei lá, ou na casa dela, dependendo de onde for, onde combinar, né? Vai levar até a casa dele, eles vão ali fazer alguma coisa, né? O que será? Depois o motorista leva ela de volta pra casa, pro metrô, pra qualquer lugar. A GBR é a marmita do rico. O termo GBR serve para significar essa marmita do rico. A GBR não é, tipo assim, a mesma coisa que a mulher que pertence ao círculo. Não é tratada do mesmo jeito. Na época que meu primeiro namoro, nas idas de 2022, eu acho, por aí. 22 não, 22 foi agora. 2012, aliás. Nas idas de 2012, início da idade adulta ali, eu lembro que eu namorava uma moça que uma amiga dela tinha essa dinâmica. De dar match no Tinder com os caras do Morumbi e ter essa coisa, né, de chegar, o motorista leva tal, pá. Só que nunca tinha um segundo encontro, nunca tinha nada além disso. E uma coisa quando você quer, né? Uma coisa quando você tá afim disso. É quando você quer algo super casual, daí você vai lá, tal, de boa, acabou, né? Tá bom pra todo mundo. Já era. Outra coisa é quando você imagina que isso faz parte de uma convivência natural, assim, né? Algo do tipo, né? Ah, isso aconteceu desse jeito, mas a gente vai sair de novo em outro momento, tal. Quando você acha que existe um fio na conversa que vai se seguir. E esse fio da conversa, ele não existe. A GBR pro Playboy, ela literalmente é só aquele momento. Ela serve pra isso. É por isso que tem esse rótulo escroto.
O rótulo escroto, ele já dá a pista da relação escrota que se pretende firmar. E super temporal também. Não tô dizendo que coisas casuais são do diabo, não é sobre isso. Mas é sobre o fato de que você tem uma separação clara de quem pode permanecer e de quem vai ser sempre transitório. Tá ligado? Pegar busão pra ir pra faculdade é um castigo divino, é terrível. Nunca precisei, inclusive. Sempre fiz faculdade a meia hora caminhando de casa. Mas pegava ônibus pra voltar, né? Quando saía à noite. Aí pra voltar é melhor, né? Dá preguiça de voltar a pé. O Thomas diz, não importa o que aconteça na minha vida, eu nunca vou sentir falta de trabalhar. Trabalho é castigo. Se você não trabalha, há altas chances de você ser quem segura o chicote. Os pobres também merecem amor. E vão ter, né? Só que talvez não exatamente de qualquer contato, principalmente com essas pessoas de uma camada alta. E acho que vale muito a pena também, porque essa coisa da GBR, ela faz com que a gente compreenda por que aquele papo pink pill, né, de se você é bonita, você precisa se dar o valor e sair, parar de sair com gente pobre, você precisa sair desse convívio com os pobres, os ricos estão perto de você. Não, minha filha, pise na realidade, né? Seja realista. Você tem, primeiro, o dado sociológico de que as pessoas costumam se relacionar com outras pessoas da mesma classe social, e para além desse dado sociológico, você tem o qualitativo, também sociológico, de que existem status diferentes que as pessoas vão te tratar. O cara rico, o homem de alto valor, vai te achar sempre a GBR, tá ligado? Deixa eu mostrar um outro vídeo só para complementar essa visão, para ver como que esse termo GBR, ele é libertador, porque ele faz com que a gente já compreenda uma distância que vai ser emancipadora pra gente. Eu vou mostrar um vídeo de uma moça que é dessas de conselheira de mulheres que querem se relacionar com homens de alto valor. Ó, o videozinho, tal, a moça no carro, com o óculos escuro dela ali e tal. Toda mulher deveria saber, se você é bonita e magra, o seu lugar não é entre os pobres. Mude o mais rápido possível desse ambiente, aliás. Aprenda seu valor. Seja interesseira de forma estratégica. Realista e não se corrompa. Assim, é difícil, né? Porque é basicamente aquela pira, né? De procura um cara rico com valor de mercado sexual, valor sexual de mercado alto, blá, blá, blá. Ô, amiga, você vai ser a GBR do cara. Você quer ser isso mesmo? Você não vai ser nem a esposa troféu, tipo assim, né? O lugar da esposa troféu nem é esse, porque você não vai ser troféu, você vai ser a GBR. E eu só queria voltar rapidinho ao vídeo que a gente tava pra ver os comentários, que eu achei interessante também. Aí a busca é GBR, o que é? Eu trabalhava numa grande, aliás, enorme empresa de consultoria. O sócio visitou o cliente e sentou-se na mesa conosco, numa sala de reunião onde o operacional, baixo clero, estava alocado para atender o cliente. Em um certo momento, ele comentou sobre a data de entrega do imposto de renda e perguntou para mim, eu estava no meu lado, fulano, você já fez a entrega do imposto de renda? Eu respondi, não. Ele me interrompeu no meio e deu uma bronca. Como assim não entregou ainda? Precisa entregar. E me deu um sermão explicando vantagem, dedução, recibo de escola, contribuição tal, previdência privada, empregado doméstico. Aí eu retomei sutilmente minha resposta já constrangido. Não, eu sou isento. Ou seja, ganho tão pouco que nem imposto de renda eu declaro. Essa mensagem aqui é a ilusão do pertencimento, né? Sou babá e meus patrões e familiares deles ficam pasmos que eu entendo de grife e sei pronunciar os nomes das marcas melhor que eles. Talvez eles sejam sarcásticos com você, porque o ponto não é saber falar os nomes, mas é pertencer. Saber falar o nome vem depois do pertencimento, ele não gera o pertencimento. Eu fazia um MBA na FGV e fiz amizade com uma galera de administração da Getúlio Vargas. Saí com eles uma vez, do nada me incluíram numa conversa onde todos estavam combinando onde iam esquiar e perguntaram se eu queria ir junto, pra me colocar no grupo. Eu sem reação. Bom, o pessoal pedindo explicação de o que é PIS. E aqui o último comentário. Eu estudei em uma faculdade particular, tive bolsa tanto da faculdade quanto na escola particular. Eu ouvi muita coisa. A que mais me marcou foi, eu tinha constantes ataques de bronquite e asma por conta do ar, que ficava sempre ligado, muito gelado.
Uma professora do ensino médio me disse para eu sair da sala porque estava atrapalhando os alunos devido à minha tuberculose. Caralho, meu Deus. Na faculdade, uma professora de metodologia de ciências estava explicando coisas sobre a matéria e eu ingenuamente levantei a mão e disse que onde estudei não seria possível isso, porque não cabia na realidade, escola pública, sem laboratório de ciências, etc. E ela simplesmente pediu para que ou eu prestasse atenção na aula ou saísse da sala, porque esse meu pensamento limitado não ia ajudar a arrumar emprego. Definitivamente, né? A professora estava ensinando algo que não ia servir para a escola pública propositalmente. Propositalmente. E aqui só mais um, só mais um. Logo quando eu entrei na Federal, teve uma palestra organizada por uma garota classe alta, uma GCA, uma garota classe alta, que parecia muito legal. No final, ela estava interagindo com as pessoas e como ela tinha o mesmo último sobrenome que eu fiz aquelas brincadeiras que todo mundo faz. Ah, será que somos parentes? Meu Deus! Pra quê, né? A garota me olhou dos pés à cabeça, só virou e disse que não, porque o sobrenome dela era tal e tal, e que era uma família só e que não tinha outra em Pernambuco. Tipo como quem diz, até parece que minha família vai ser a mesma que a sua. Só não vou dizer o sobrenome dela porque é muito conhecida, gerente de uma mega empresa, tal, tal. E 2 rapidaços, uma vez na faculdade, direito na PUC. PUC é caro pra caramba, né? Esperado também que você conviva com gente que tem ali uma certa herança. Uma colega foi me dar carona e soltou: como você não quis tirar a carteira? Assim que eu tirei, meu pai me deu o carro e foi liberdade. Nem pai eu tenho. E a outra pessoa, a Renata, diz aqui embaixo: uma professora minha de nutrição social numa universidade pública perguntou: quem já foi em Nova York? Ninguém levantou a mão. Ela falou, chocada: nossa, ninguém nunca foi lá? Todo mundo se olhando na turma. É isso, gente. É isso, gente. E esse da professora aqui, da universidade pública, a professora deve ganhar 7 mil reais, sabe? Nem é 7 mil, 8 mil, 10 mil no máximo. Deve ter ali a consultoria e tudo mais, mas, porra, nem é herdeira, nem é rica, nem é só sem noção mesmo. Mas rico é sem noção. Esse é o negócio. E você que tá saindo com um cara rico, repara se pra ele você não é uma GBR. Repara se ele não tá te tratando como o restolho. Porque assim, tratar uma pessoa bem, muitas vezes, é só parte da educação. Educação não significa eu gosto de você, significa eu sou educado. Não é porque alguém que tá sendo educado que a pessoa gosta de você, né? A gente tem que sair dessa coisa de achar que sempre que alguém é simpático com a gente, alguém é educado com a gente, significa que a pessoa tem um amor por nós. Às vezes a pessoa só está sendo agradável, né? Pra manter um clima agradável, porque é legal pra manter um clima agradável. Mas não necessariamente ela tem uma consideração maior por nós, né? Então assim, às vezes o cara tá ali te tratando de um jeito agradável, é um bom anfitrião, é um ótimo anfitrião, mas é isso, né? Mas pra ele você ainda é a GBR, ainda é esse rótulo, essa categoria. Estão entendendo? A questão é a categoria. Você é a categoria garota baixa renda, que serve para tais coisas, que tem uma função específica na vida afetivo-sexual do playboy. Você não é a mulher que pertence ao mesmo círculo, que tem outra função na vida afetivo-sexual do playboy. Então essas divisões aí é importante, tá bom? Grande abraço. Deixa nos comentários aí o que você achou. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.